Bruno Melhores da Rádio Bandeirantes. Hoje um jogo que tinha alguma pressão envolvendo a possibilidade do Palmeiras continuar vivo na competição, uma atmosfera um pouco diferente no Allianz. E eu queria te perguntar sobre as suas alterações quando o jogo estava empatado. Você tira um zagueiro, depois coloca um zagueiro, tira um lateral, depois volta com o lateral, o Luiz estava fazendo a ala. Queria que explicasse um pouquinho a história do jogo e como que você mexeu na partida com isso. Olha, a chapa estava quente, não é? Em função do contexto. E em função dos resultados, né? Ontem, e por mérito dos nossos adversários, a Ponte Preta e o São Bernardo têm feito um campeonato extraordinário e não me custa nada reconhecer isso. Na minha opinião, apesar do Palmeiras não estar a fazer um campeonato extraordinário, mas na minha opinião está a fazer um campeonato bem satisfatório. Sabíamos que hoje tínhamos que ganhar ou ganhar. Não há jogos de vida ou de morte. Fico muito triste quando alguns de vocês fazem manchetes com jogo de vida ou de morte. Não há jogos de vida ou de morte. Isto não é nenhuma guerra. É um jogo entre rivais e o futebol há de ser, quer gostem, quer não gostem, há de ser sempre um jogo. Não é uma guerra. Se ainda que alguns queiram fazer do futebol uma guerra, mas nunca será. Pelo menos na minha filosofia, na minha forma de ser e de estar, juntamente até com os meus jogadores, nunca eu encarei um jogo de vida ou de morte ou como se fosse uma guerra. É um jogo onde competimos por um resultado e que normalmente ganha mais vezes a melhor. Nem sempre acontece, mas normalmente ganha a melhor. Que foi o caso de hoje. Acho que entramos muito bem no jogo, fizemos as correções que tínhamos que fazer quando jogamos no último jogo em casa com uma equipa que defendeu como esta. 11 jogadores atrás da linha da bola, em frente à sua linha da sua grande área. Tem sido isto contra o Palmeiras, sobretudo aqui em casa. E tem sido frequente 5-4-1, 5-3-2, mas fechadinhos. E na primeira vez que lá foram, fizeram um golo. E eu acho que a minha equipa, os meus jogadores foram capazes de estar sempre no controle daquilo que tinham que fazer, assim como o treinador. Acho que empatamos justamente, poderíamos ter vindo para o intervalo com mais um golo, isso não aconteceu. Deixámos rolar a segunda parte. As substituições foram feitas no sentido de dar ainda mais, sobretudo do lado esquerdo, ter não um zagueiro, mas ter um lateral que pudesse complementar com um ponta, arriscando sim. E fizemos essa alteração. Eu acho que os jogadores que entraram muito bem. O Aníbal entrou muito bem, o Luís entrou muito bem, o Naves entrou muito bem, o Mike entrou muito bem. Portanto, nessa altura eu refresco o corredor direito e o corredor esquerdo com Luigi e Mike. E depois de estarmos por cima do resultado, entendi que não precisávamos ter o Luigi tanto a defender, né, o corredor. Tiramos o Facundo, recuámos um bocadinho o Veiga, que estava a jogar na frente com o Lopes, e acho que estabilizamos ali a equipa e fizemos mais um golo, não é? Quando tu às vezes estás à espera de ir à procura do resultado, fazes substituições para tornar a equipa mais agressiva e fazes golo. Aconteceu o contrário, tentei dar mais equilíbrio e acabámos por fazer o terceiro e tomar o controle do jogo, e acho que foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, e acho que fomos os justos vencedores. Abel, tudo bem? Boa noite, André Neto da Rádio CBN. Ainda sobre um pouco que você falou dessa questão de jogo de vida ou morte, o Campeonato Estadual perdeu um pouco de valor para o torcedor nos últimos anos, e ao mesmo tempo que o Palmeiras vem de 11 semifinais seguidas, 5 finais, 3 títulos, o retorno parece ser bem diferente da torcida quando a questão vai de um jeito um pouquinho pior. Queria saber para você quão frustrante é essa diferença de mobilização quando o Palmeiras ganha um título paulista que depois acaba ficando esquecido no fim do ano passado, e hoje você tem um cenário bem diferente, da torcida muito mais insatisfeita, sendo que o Palmeiras está fora da zona de classificação muito mais por mérito de outras equipes. Obrigado. É isso mesmo. Há que dar mérito a quem tem mérito. Às vezes é mais fácil criticar do que dar mérito a um São Bernardo ou uma Ponte Preta. É mais fácil criticar o Palmeiras. Está certo. Isso dá-vos cliques, está certo. O importante é nós, dentro do clube, saber aquilo que estamos a fazer. Mas eu tenho, apesar da tua pergunta ser interessante, eu prefiro valorizar os torcedores a mobilizar-se para chamar o nome dos jogadores, que já não acontecia há algum tempo. E o giro é que isso contagia. Eu gosto muito de ver o estádio a contagiar-se uns aos outros.
já aconteceu no último jogo, hoje voltou a acontecer. Eu gostava muito que a torcida estivesse toda na mesma sintonia. Eu acho que há uns que estão na AM, outros na FM, e isso era uma coisa que nos ajuda muito quando estamos todos na AM ou na FM, é escolher uma e estarmos todos na mesma sintonia, e eu prefiro valorizar os torcedores que vieram. Não vieram em massa, não vieram em peso, eu compreendo, é uma decisão deles e está certo, mas os que tiveram aqui, tiveram de alma e coração, os que tiveram aqui tiveram e apoiaram, os que tiveram aqui desfrutaram do jogo, alguns atrás de mim ainda me passaram mensagens de confiança, vai dar, confiança mister, vai dar. Isso é sempre bom porque essa energia contagia e é isso, eu prefiro valorizar os que vieram, e dos que vieram fizeram uma festa bonita e acho que se divertiram juntamente com a nossa equipa e viram mais uma vez a força da nossa equipa, joguem jogar, seja onde for, seja contra quem for, jogar até ao fim, mesmo que a bola bata no poste, mesmo que nos anulem golos. E eu queria preparar a nossa direção para isso. Quero preparar a Leila e o Barros, porque por este andar vai ser igual ao ano passado. E eu não gostava que fosse igual ao ano passado. Eu não gostava que o Palmeiras estivesse calado em relação a algumas coisas que se passam, porque não foi isso que outros clubes fizeram durante o ano todo. Começaram a dizer que o Palmeiras é que era o Palmeiras que era beneficiado. Porque nós em determinados assuntos temos que dar a cara, que mostrar e que nos indignar quando as coisas não estão de acordo com aquilo que deve ser correto, igual para nós, igual para os outros. Boa noite. Isso é um tema bem discutido também, a participação mais efetiva da Leila e do Barros para trocar mais ideia e trazer, não ficar só nas suas costas, mas isso é um outro tema. Eu queria te perguntar, na hora que saiu a escalação, a gente até ficou conversando sobre o Benedetti, né, no lugar do Gustavo Gomes, que está contundido. Quando o Vitor Reis foi vendido, a gente imaginava que o Naves passaria a ser o terceiro zagueiro de número, né, de hierarquia, e hoje foi o Benedetti. Ainda mais, né, citando essa questão de times fechados, o Naves tem um jogo, né, por baixo, de construção. Queria entender de você um pouco essa opção. Sim, se vocês repararem aquilo que eu fui dizendo desde o início, que queria ver toda a gente, queria ver todos os jogadores, porque eu não sei o que é que vai acontecer. Falei-vos que estou no deserto, não sei onde é que está a próxima duna, não sei, estou com 5 lesionados, ainda estamos a 1 mês e meio, temos 5 lesionados, mas quando acabou o ano, nós tínhamos uma perspectiva para aquilo que era a nossa zaga e não estava perspectivada a venda do Vitor Reis. E havia um cenário para um jogador como o Naves, que eu acho que é um jogador, como tu disseste, e bem concordo a 200% contigo, está connosco já há 2 anos e não está a jogar de forma regular, e eu acho que um jogador com a qualidade dele, porque a minha função como treinador, uma delas é ajudar os jogadores, e quando os jogadores estão aqui 1-2 anos a fazer de segunda e terceira linha, não acho que seja correto para a evolução deles, como foi, por exemplo, com o Kusevic, que depois teve aqui 2 anos e meio a fazer de quarto e nos ajudou muitas vezes, como foi o próprio Alá, que nos ajudou a ganhar uma Libertadores, se vocês se lembram, também ficou aqui como quarto. E não é justo, até porque já tinha tido conversas com o Naves, e o Naves também já tinha manifestado esse interesse em função daquilo que é a nossa primeira linha, o Gomes e o Murilo, de querer jogar mais, e faz todo sentido. E se calhar nós contratarmos outros jogadores para virem com outro espírito, poder estar a competir por uma vaga no 11 com o Gomes e com o Vitor e com o Murilo. Portanto, o Naves entrou muito bem, é indiscutível a qualidade técnica dele. Há aspectos defensivos que ele vai melhorar, mas só vai melhorar se jogar. Ele não vai, e já foi uma conversa que temos com ele, se conseguir jogar de forma regular, vai ser muito bom para ele, e nós estamos aqui não só para ajudar o Palmeiras, os interesses do Palmeiras acima de tudo, mas também para ajudar os jogadores quando eles também nos manifestam os seus interesses, as suas intenções, e nós, de forma equilibrada, encontrar o melhor caminho para as duas partes. Abel, boa noite. Zé Henrique, Rádio Energia 97. Abel, não sei se é uma impressão minha, ou você pode até explicar melhor, eu sinto um pouco o Palmeiras ansioso, nervoso, apesar de ter o controle da partida. E vejo o Veiga, que é uma peça, para mim, na minha opinião, tá, fundamental para girar a bola, para cadenciar, e hoje ele jogou também de costas para o gol. Parece um pouco tímido, um pouco, assim, fora do jogo, mas taticamente vejo que ele consegue abrir o espaço para determinadas ocasiões de ataque. Você sente isso também? É uma pressão que vem de fora, ou é normal, é começo de temporada, cada um está lutando pelo seu espaço, pela sua vaga? Olha, eu acho que vou-te partilhar qual é o meu sentimento, que acredito que seja o sentimento do Palmeiras internamente.
é frustrante tu estás com 20 pontos, né? e poderes ficar fora. Né? Essa é essa frustração, essa ansiedade, dizer como é que nós decidimos que devíamos dividir o grupo. Eu acho que joguei só com a equipa fechada 2 ou 3 jogos. Arriscamos o que tínhamos que arriscar. Temos neste momento 22 pontos. Podemos fazer 23 e ficar fora. Não sei quantas vezes isso aconteceu no Paulista. É essa ansiedade, é essa frustração que nós internamente, porque nós temos no sangue que nos corre, nas veias, o querer ganhar novamente. O querer voltar a ganhar, seja este ou outro. Mas estamos numa altura que podemos ficar de fora e temos que aceitar. Se isso acontecer, temos que dar. Eu penso um bocadinho diferente, em vez de estar a criticar. Sim, há coisas que temos que fazer. Sim, eu cobro da diretoria. Sim, eu cobro do Barros. Sim, eu cobro da Lela. Não precisam, eu faço isso internamente e depois cada um faz o seu trabalho dentro. Agora, nós aqui precisamos de estar mais do que nunca unidos. Sejam 10 mil, sejam 12 mil, sejam 20 mil, sejam 40 mil, que é quanto leva ao nosso estádio, os que tiver, estar juntos. É isso que eu peço à nossa torcida, como ainda foi hoje. Uns contagiaram outros. E quando todos se juntam, isto realmente fica uma energia boa, mas acredito que seja um bocadinho essa ansiedade que vem por... Estamos com tantos pontos, somos o 4º classificado e estamos sujeitos a ficar de fora. Isso pode acontecer. E se acontecer, ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Vamos continuar a seguir o nosso trabalho. Mas falta um jogo e no final do jogo veremos. O Veiga talvez seja o jogador aqui no Brasil que em 4 anos seguidos deu muito rendimento. Deve ter sido dos poucos jogadores, se não o único, que em 4 anos deu sempre rendimento. Golos, assistências. E é muito difícil, que eu já vos disse aqui, o futebol brasileiro em termos de densidade competitiva, de jogos, de gramados bons e ruins, moles, outros pintados, outros que deitam relva cortada para esconder a terra, enfim, isto pesa no jogador, já para não falar das viagens de 2 horas e meia e 3 de avião e depois 2 dias depois ou 3 estar a competir outra vez. Isto deixa marcas. E ele continua a ser um resiliente, é um jogador, como disseste bem hoje, foi preciso jogar um bocadinho mais na frente ao lado do Veiga, do Lopes, e nós neste momento vamos usar os jogadores naquilo que for o melhor para a equipa. E eles têm essa mente aberta de que for preciso, estamos aqui para ajudar a equipa. E isso é o que o Palmeiras quer, os jogadores de Palmeiras querem, e é o que nós queremos do Veiga, um jogador, como tu disseste bem, fundamental, importantíssimo, não só na dinâmica da equipa, mas naquilo que também tem que ver com a liderança. Abel, boa noite, tudo bem? Você falou há pouco sobre a necessidade de uma participação maior da direção do Palmeiras em assuntos que impactam diretamente a vida do clube. E o tema dessa semana foi a mobilização de um grupo de atletas já mais experientes se posicionando contra a utilização dos gramados sintéticos aqui no futebol brasileiro. Ontem o Lucas até passou pela zona mista depois do jogo do São Paulo e ele disse que essa reclamação e a união desses jogadores ela não está diretamente ligada à quantidade, o número de lesões, e sim com a parte técnica do futebol aqui do Brasil e essa diferença que talvez de fato tenha entre o gramado sintético e a grama natural. Esse é um dos assuntos que você gostaria também que o Palmeiras viesse se posicionar? Houve um posicionamento através de nota, o Palmeiras sim saiu em defesa dessa condição que tem aqui no Allianz Parque. Você gostaria de dividir um pouco dessa responsabilidade desse assunto? E aí eu queria te ouvir também como isso chega ao Palmeiras, que é uma das equipes que tem essa condição do gramado sintético. Claro que há uma discussão de muitos outros gramados naturais que não oferecem uma condição ideal de jogo. Como isso chega ao Palmeiras e como afeta o que o clube também pensa em relação a isso? Obrigado. Bem, já que toda a gente deu opinião, também posso dar, não é? Aliás, ela está no meu livro. O que eu vos posso dizer é que a pergunta que vocês têm que fazer é porquê que, por exemplo, o Atlético Mineiro, que fez uma arena nova, meteu um gramado novo e depois vai trocar por sintético. Não está em lado nenhum escrito cientificamente que um gramado sintético provoca mais lesões do que um gramado natural ruim. Que é o que acontece aqui com... Se você me conseguir dar 4 gramados top aqui no Brasil, eu até vou mais, 3. Se você me conseguir dizer, o Brasil tem 3, entendo o Neymar,
porque nós já estivemos lá no Mundial e vocês também estiveram lá. Quem é que não esteve aqui no Mundial comigo quando nós lá fomos? Vocês não viram a qualidade da grama natural? Melhor que a carpete que a minha mulher tem lá em casa, em termos de melhor ainda, que a minha carpete que eu tinha lá em casa, melhor que a carpete que eu tinha lá em casa. Agora, desculpem-me, mas o gramado, se viesse aqui a UEFA regulamentar ou fiscalizar os gramados do Brasil, passava um ou dois, não sei como é que está o do Juventude. Se viesse aqui a UEFA fazer o que faz a FIFA para regulamentar os sintéticos, aqui no Brasil passava um. Mas eu não tenho dúvida, se me pergunta, eu gosto de tudo natural. É o que eu mais gosto. O natural é o que eu mais gosto. O natural é o que eu mais gosto. Agora não há como. Aqui no Brasil, sabem, mais uma, sabem quantas vezes já joguei no Maracanã? E não tem nada a ver. Maracanã, um dos estádios mais míticos a nível mundial. Sabem quantas vezes lá joguei? Pai, umas 4 ou 5 vezes. Sabem quantas vezes o gramado estava médio? 0. Joguei lá uma vez com o gramado mais ou menos, sabem quando? Final da Libertadores. Quando a Conmebol disse, vamos parar isso, preciso de um mês para compor o gramado. Coisa que fizeram na última Libertadores que foi feita lá com o Fluminense. Que houve discussão com o Flamengo, que não queria ficar sem jogar em casa, e a Conmebol disse, eu para ter o gramado mais ou menos, não é gramado pintado, não é? Porque o problema das lesões não é o problema das lesões não é o gramado sintético. O que acontece no gramado sintético, e falo por experiência própria, tem mais, em termos de articulação, sofrem mais, mas há uma coisa, ele é uniforme, não tem buracos. Ninguém me vai levar a mal se eu disser que quando vamos ao Castelão, eu só peço para os meus jogadores nem torcer os pés, nem quando vamos jogar ao Maracanã, peço a Deus que... Ainda agora, vejam o que é que disse o treinador do Flamengo em relação àquele campo duro, vejam o que disse o Tiago Silva, que teve que sair ao intervalo porque era duro. Aqui a questão não é sintético ou natural. É competência e qualidade e rigor. Porque quando nós falamos do gramado da Europa, eles investem, há regulamentos, há fiscalização. Há reuniões antes com diretores que vão fiscalizar e quando aquilo não está como deve estar, são multados os clubes. Há um investimento forte. Portanto, eu não estou aqui a defender nada, estou aqui eu só quero que vocês me digam quais são os relevados top no Brasil. É isso que vocês me têm que dizer, top. Diga-me um relevado top. Tenho um, que eu não vou dizer de quem é, que já disse 500 vezes. Façam todos igual àquele. Se fizer todos igual, top. Só que isso é tudo mentira, não fazem, nem vão fazer. E a pergunta é, porquê que os clubes estão a passar para os gramados sintéticos? Eu digo-vos porquê. Não tem condições um gramado natural acompanhar a densidade de jogos que tem aqui no Brasil, é impossível. Como é que vai no Maracanã joga Vasco, Fluminense e Flamengo um gramado natural aguentar? É impossível. É impossível. Eu preferia lá ir jogar e ter um gramado sintético. E depois vemos, tiramos vantagem. Essa é outra, que temos que... Vantagem, não, olha. Quando o Palmeiras ganhou um dos campeonatos, nós fomos melhor visitante, não foi mandante, visitante. O ano passado o Botafogo foi campeão, foi dos melhores visitantes. Esqueçam isso. Eu sou a favor da qualidade. Sabe o que é top, 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 top? Porque se eu tiver a dizer um gramado top, ainda agora está a ver o Pacaembu, top. É uniforme, verdinho, não tem buracos, a rega é feita. Eu porque queria era que fosse agora há 2 gramados. Porque se vier aqui a mesma fiscalização que a FIFA faz aos gramados sintéticos, se viesse a UEFA é que faz isso, aqui fiscalizar, e estou-me a repetir, os gramados vocês sabem, e isso é como andar, como eu ter um Ferrari e andar numa pista toda esburacada. É o que acontece aqui no Brasil. Portanto, parabéns aos jogadores. Eu aí concordo com os jogadores. Adoro quando os jogadores se unem em torno de uma causa. Estão a falar dos gramados, está tudo certo. Falem dos salários em atraso. Falem do fair play financeiro. Falem
da profissionalização dos árbitros. Falem do gramado, está certo, não tem problema nenhum, juntem-se e falem, porque deixem-me dizer isto aqui a todos, porque eu também estou no Brasil já há 5 anos, já posso ser brasileiro, certo? Já posso pedir o passaporte, não já? Pelo menos já me disseram que podia pedir, quando quisesse, que tenho direito. Então vou falar dos 5 anos que eu estou aqui. Aqui toda a gente fala, mas fazer bola. Aqui falo eu, falam vocês. Quando é preciso fazer as coisas, tomar decisões e fazer alterações naquilo que tem que fazer ao futebol, zero. Em 5 anos que estou aqui, quais foram as mudanças que se fez? Que mudanças fizeram? Zero. Mas vocês são uma parte fundamental nisto, juntamente com esse grupo de jogadores que se uniram, e jogadores como Neymar, jogadores como Rocha, jogadores como o Veiga, como o capitão de Fluminense, que me esqueci agora o nome, desculpa. Então, sim, senhora, tem que se unir. O sindicato de jogadores tem que falar. Não é omitir-se, falar de tudo. Se tem salários em atraso, tem que denunciar salários em atraso. É assim que tem que ser. E eu adoro quando as pessoas se unem em torno de uma causa. Sabem qual é a causa maior de tudo e de todos? É o futebol brasileiro. Eu amo isso. Só que nós não saímos daqui. É um tema bom, vai-vos dar cliques, toda a gente vai falar. O treinador do Palmeiras também falou. Amanhã vão fazer manchetes daquilo que o treinador do Palmeiras disse. Mas no fim, fazer coisas, passar para a ação, zero. É o que acontece. Mas está certo. Seguimos, assobiamos para o lado e amanhã há de haver outro tema. Abel, em novembro completa 5 anos, né? Novembro. Então já posso tirar o passaporte, não já? Em novembro. André Galvão, SBT, eu queria te perguntar sobre a reformulação do elenco. A gente sempre ouve a presidente, a Leila, falando que tudo passa por vocês 3, pela presidente, pelo diretor executivo, Anderson Barros, pela comissão técnica, que é chefiada por você. Uma coisa que não fica muito clara é se a decisão parte de você, por exemplo, determinado jogador é uma indicação do treinador, ou não. E jogadores que saem também, eu já estou entendendo o sinal, e os jogadores que saem também, se são jogadores que a comissão técnica entende que eles precisam sair, que já deu o ciclo deles, ou se isso parte da diretoria. Então, eu queria esses esclarecimentos, e o resultado disso no Campeonato Paulista foi que acho que nunca você teve um elenco tão diminuto, né? Um elenco com tão Mas não foi por isso peças. que fizemos 20 pontos. E podemos fazer 23 e ficar de fora. Não é... Mas estou de acordo com o que está a dizer. Mas desculpe, pode terminar. Não, é só para completar, é isso. Esse elenco, resultado dessa reformulação nesse Campeonato Paulista, pode ser que mude para a sequência da temporada, que acabou sendo diminuto. Isso não estava previsto? Ou estava, de alguma forma? Tudo estava previsto. Olha, todos os jogadores que chegaram, Paulinho, eu dei o aval. Claudinho, eu dei aval, que não chegou. Andrés Pereira, eu dei o aval, não chegou. Emiliano, eu dei o aval. Facundo, eu dei o aval. Fux, foi uma troca, uma boa troca. Nós estávamos, já vos falei, nós estávamos com 6 laterais, né? 6 laterais, 3 na direita, 3 na esquerda. Nós temos 2 jogadores na direita que fazem a esquerda, como já fizeram, o Mike e o Giai. Fizemos uma troca porque tínhamos uma necessidade de ter um zagueiro. A venda de Vítor Reis abriu aqui mais um espaço e estamos à procura. Mas tudo o resto já falei. Vocês sabem que nós estamos à procura de um centroavante. E a própria presidente e o Barros, nós queremos jogadores que não hajam dúvidas. Portanto, pedir-me a mim para ir buscar o Paulinho, não precisam me perguntar. Os jogadores que não há dúvidas para ninguém não precisam. Podem trazer, porque eu não sou dono do Palmeiras. O difícil é quando é o Rios, não é? Quem é o Rios? O Rios é as pessoas que, quando falamos do Rios, e eu não estou aqui a ser advogado de defesa de ninguém. Eu sou treinador, o Barros é diretor desportivo e a presidente é que manda nisto tudo. Né? Portanto, nós falamos de tudo, conversamos de tudo. Quando o plano é entregue, né, eu deixo as posições que são importantes nós reforçar, deixo também jogadores que nós achamos que podem estar em final de ciclo em função do rendimento,
em função de, sejam eles quais forem, e há outros jogadores até pela própria motivação que vêm falar connosco e dizem, não queremos estar aqui, que se calhar queremos procurar, e se nós entendermos que isso é o melhor para o Palmeiras, é isso que nós vamos fazer. Agora, sim, é verdade, nós temos um departamento de recrutamento, de scouting dentro. Nós temos. Há jogadores que nós não precisamos do scouting para nada. Há jogadores que não é preciso scouting. Eu tinha um presidente que se chama António Salvador. Foi meu presidente do Braga. Ele dizia, jogadores de 15 e 20 milhões eu não preciso de scouting. Eu próprio os vou buscar. Eu quero é que vocês me descubram jogadores como o Rios. Não é? E nem sempre isso vai ser possível. Portanto, saíram 11 ou 12 jogadores, entraram 5 moleques da base, e eu já vos falei aqui o que é que nos falta para completar o quebra-cabeças. Se vamos conseguir ou não, não sei, essa não é a minha função, e portanto, eu desde que cheguei ao Palmeiras, tento dar o melhor que eu posso com os recursos que eu tenho, e os que eu tenho, neste momento, são bons, mas como disse, temos que... Há aí 2, 3 peças para entrar no quebra-cabeças, sim, porque o campeonato é longo, temos muitas competições e quando nós não chegamos, vocês veem como é que deixa as vossas críticas, vocês são muito bons a fazer críticas. Boa noite, Abel, João Quer do Verdazo. Abel, o Palmeiras começa aí o torneio fazendo aquele esquema de 2 times, né? Você faz várias experiências com os jogadores, falou que queria rodar o elenco, que queria fazer esses testes para ter ali uma certa rodagem, para os jogadores lá na frente não te cobrarem, né, de que eles não tiveram rodagem. Você pôde fazer várias experiências, rodar bem, até mais ou menos aquele jogo ali contra o Guarani. Dali para frente você precisou usar a força máxima naquele jogo, precisou usar a força máxima no derby. Mas não então queria. Você não queria usar, não queria. Mas a pressão por resultados... Não queria, olha, já perdi o Gomes, não queria usar. Já perdi o Gomes e já perdi o Maurício, não queria usar. Eu não queria usar. Mas infelizmente fui obrigado em função do calendário e porque nós queremos também ganhar esta competição. Mas não queria usar. Sabe, mas eu vou te dizer porquê. Saíram 12 jogadores, entraram moleques da base. Eu tenho que ver o que é que eu tenho à minha frente. Eu tenho que ver até onde é que esta equipa pode ir, o que é que ela me pode dar e o que é que... Estes moleques, o Benedetti fez 2 jogos aqui. Não é? Nunca ele sonhou fazer 2 jogos aqui na equipa profissional, ainda ele tem idade de sub-20. Então você não conseguiu fazer todos os testes que você gostaria? Você acha que esse período de testes valeu a pena? Qual que é o saldo, né, dessa fase de grupos que agora você ainda chega na última rodada ainda precisando usar sua força máxima, ainda precisando dos resultados? Qual que é o saldo desse período de testes e o que faltou aí? Se olhar para as lesões é mau. Pronto. Se olhar para as lesões foi mau. Se olhar para aquilo que é o calendário, que já estamos todos fartos de dizer que o Paulista tem que obrigatoriamente reduzir, mas estamos aqui a falar nisto há 4 ou 5 anos, ninguém quer saber de reduzir. E se o Palmeiras é contra, eu sou contra a opinião do Palmeiras. Eu não quero, porque eu sei que os presidentes também votam e têm opinião. Que, se o Palmeiras vota a favor, eu penso o contrário, que devia reduzir, até porque a época é uma época longa. Nós temos que dar bases aos jogadores para aguentar. E eu não sei, com uma semana só, não sei. Eu não sei o que é que vai acontecer. E como te disse, já perdi mais jogadores que aquilo que estava à espera. Já perdi. Uns por lesões musculares, outros por lesões traumáticas, e não dá para fugir. Ainda ontem vocês viram um jogador de Corinthians a ser lesionado e não há milagres. E não é do sintético, ou não é da relva natural. É da densidade competitiva que tem no Brasil. Não venham-me falar do sintético, do natural. Enquanto nós não defendermos os jogadores e a saúde física dos jogadores, os jogadores vão jogar sempre no headline. E nós, mesmo tendo um núcleo de saúde e performance espetacular, mas não há como. Os jogadores são seres humanos. Os jogadores têm um limite. Chega a uma altura e eu, na minha opinião, em função daquilo que foi a minha decisão, porque é para isso que estou aqui a tomar decisões, e entendi que era humanamente impossível chegar logo do início e escolher os 11, que são o 11 mais forte. Abri o leque, perceber até que ponto é que estes moleques nos conseguem aguentar no caso de haver 1 ou 2 lesões, como foi agora o caso de um zagueiro. E se eu tiver 2 zagueiros lesionados, como é que é? Não é? Então, portanto, o plano foi feito o ano passado, as reuniões foram feitas, eu não mudei uma vírgula daquilo que eu falei em relação
àquilo que falei, eu, a diretoria, eu, o Barros e a Lela, em relação ao ano passado. O único compromisso que ficou com a direção é procurar buscar jogadores que acrescentem qualidade ao nosso elenco. Caso contrário, vamos potenciar, como temos feito, os jogadores da base, e para isso temos que os meter a jogar. O Luigi, o Tales, o Figueiredo, o Alá, né? Se vocês olharem, quem é o nosso 8? Quem é o nosso 8? Temos 3 5, Emiliano, Aníbal e Fabinho. Tenho 2 10, Maurício e Veiga. E tenho, quantos 8 eu tenho? Pronto, e qual é o outro? É o Alá. Né? É o Alá. É o 8 que eu tenho. Entendem o que eu estou a dizer? Portanto, a gente abre isto. Mas isto não foi pensado? Foi pensado. E está tudo pensado. Vamos ver se conseguimos. Conseguir, temos mais uma solução. Se não conseguir, mas essa não é a minha função. Essa não é a minha função. Boa noite, Abel. Gabriele Simoni, da Web Rádio Verdão. Nesses últimos jogos, o Flaco voltou a ser o titular. Ele conseguiu recuperar esse espaço, superar as dificuldades que você citou em outra coletiva, ou essa posição ainda está em aberto e sendo testada? Obrigada. Não, a posição dele é aquela. Agora precisamos de outro, porque ter só um é duro. Como disse, temos o campeonato longo e o Mundial está aí já, daqui a 3 meses ou 4 está aí já o Mundial. Nós não vamos para uma competição qualquer, vamos disputar o Mundial. É só isso, não tenho muito mais nada a dizer. Gostei muito, porque às vezes nós temos que desafiar os nossos jogadores, às vezes nós temos que arranjar estratégias para, não sei se vocês utilizam esse termo aqui, espicaçá-los, para os provocar, umas vezes internamente, outras vezes tem que ser publicamente. Puxar por eles, tentar com que eles sintam realmente que... Às vezes eu gosto que os jogadores tenham, como é que eu ia dizer, não é raiva de mim, mas que olhem, eu quero que eles sintam isso. Olhem para mim, eu não posso com este treinador que ele está... Eu quero que eles sintam isso, eu não gosto que eles estejam acomodados, eu não gosto das pessoas que estão na zona de conforto. Eu não gosto. E quando eu sinto o jogador que está na zona de conforto e que já chega, já não precisamos de ganhar mais, já ganhamos 10 títulos, não queremos mais, ganhamos nunca. O Palmeiras na história está a passar, e corrijam-me vocês se eu estou enganado, nunca na história do Palmeiras ganhou tanto em tão pouco tempo. Talvez o Palmeiras esteja a passar a melhor fase da história do Palmeiras. Agora, é importante que todos dentro do clube não se deixem sentar no conforto que tem sido os últimos anos. Nem o treinador quer, nem a presidente quer, que ela já me buzinou aqui na orelha muito bem aquilo que ela quer, porque eu gosto muito de ganhar, mas ela gosta tanto ou mais do que eu, não é? E nós temos, como te disse, dentro do clube, treinador, presidente, jogadores, funcionários, e peço, se possível, se os nossos torcedores puderem estar juntos, né? Em vez de ser o A e o B, podermos estar todos na mesma sintonia, aí nós somos uma equipa super competitiva e seguramente se isso acontecer, se este tripé, diretoria, jogadores e torcida estiverem juntos, aí nós estamos prontos para competir por tudo. Se começar a haver rachas aqui ou ali, fica muito mais difícil e o meu trabalho fica seguramente muito mais difícil também. Está bem?